Ouça agora uma palavra de Deus para o seu coração. Salmos do dia. Eu tenho encontrado nos Salmos um livro de louvor. É um livro de louvor, mas um livro de muita súplica. Muitas súplicas, né? Muitas orações. Por exemplo, você vai encontrar em vários salmos, se você tiver a curiosidade de fazer uma pesquisa, curiosidade bíblica, e vai observar que os salmos, a maioria deles, sempre é uma oração, um desespero, uma angústia, um temor, e sempre o salmista, o poeta, pedindo ajuda com a sua alma a Deus. No Salmo 64, por exemplo, é um salmo de Davi. Davi, ele suplica a Deus, faz uma oração que guarde a sua vida. E Deus concede esse pedido a ele, sempre pedindo livramento. Salmo de número 64, a gente vai falar um pouco sobre essa questão da oração, de indagações, de conversar com Deus. E esse salmo, ele tem apenas 10 versículos, mas ele é muito lindo e ele fala conosco, né, da nossa realidade. É como se Davi estivesse interpretando, mas é a palavra de Deus, o nosso sentimento. Vejamos esse salmo, uma leitura pausada, e você aí que está na escuta, preste atenção, porque um desses versículos, ou todos eles, vai falar ao seu coração. Salmo de número 64. Ouve, ó Deus, a minha voz. Ouve, ó Deus, a minha voz na minha oração. Interessante nessa abertura desse salmo. Davi, ele ora a Deus, que Deus escute a sua voz na oração. Às vezes a gente pede oração por outras pessoas e até mencionamos o nome delas. Orar um pelo outro, uns pelos outros, é bíblico. Mas aqui, essa intimidade, essa poesia fala, essa abertura é linda. Ouve, ó Deus, a minha voz na minha oração. Um homem que Deus conhecia já a voz deles, suspiros, os lamentos, a alegria, a satisfação, intimidade com Deus. Ouve a minha voz na minha oração. Livra a minha alma, livra a minha vida do horror do inimigo. Esconde-me no secreto conselho dos maus e do tumulto dos que praticam a iniquidade. Me esconde, ó Deus. Me protege. Os quais afiaram a sua língua como espadas e armaram por suas flechas palavras amargas. Quantas vezes você tem sido vítima de calúnias, de palavras maliciosas, de pessoas maledicentes, maledicência, né? Que tem a maledicência na sua vida. Pessoas que aborrecem o conselho, não escutam, são pessoas raivosas, são pessoas agressivas, são pessoas que sempre têm uma defensiva, mas e ali acusa sempre o outro. É muito forte esse salmo, e eu fico observando quando ele diz aqui: afiaram a sua língua como espadas e armaram por suas flechas palavras amargas. Não eram palavras boas, doces, mas eram palavras amargas. E para de lugares ocultos atirarem sobre o que é reto, disparam sobre ele repentinamente e não temem. Firmam-se em seu mau intento, falam de armar laços secretamente e dizem: quem nos verá? Você sabia que no final de semana como esse, algumas pessoas, infelizmente, é lamentável, dizem assim: hoje eu vou tirar a vida de alguém, vai matar. Vamos nos organizar. A gente já sabe a hora que ele chega, que ele sai, estudam. Infelizmente, sabe, irmãos, é lamentável, mas a gente vê isso todo dia nos telejornais, sobretudo esses jornais de policiais. Quantas pessoas marcadas para morrer, e pessoas que se preparam para dizer: é nesse final de semana, e pessoas que infelizmente não verá ou não verão o mês de novembro. Talvez o dia de finado
seja lá dentro do cemitério mesmo. Porque pessoas armam malícias. E tem outras pessoas que hoje já ligou para alguém, já mandou um torpedo, uma mensagem, já enviou um zap falando mal do outro. Veja que situação. São pessoas escravizadas por Satanás e têm a sua vida, isso no dia a dia, é a prática. Firmam mau intento, firmam-se, está aqui na Bíblia, viu? 64:5. Firmam-se em mau intento, falam de armar laços secretamente e dizem: quem nos verá? Mas continua o texto, e é preciso ler esses salmos, porque se está na Bíblia, é a verdade de Deus, para a gente refletir sobre isso. Veja o que é que eles fazem. 64:6. Fazem indagações maliciosas, inquirem tudo o que se pode inquirir, até o íntimo de cada um e o profundo do coração. Eu falei outro dia aqui no Salmo 54 de pessoas que andavam espiando Davi. E ele fala sobre isso. Eram os zifeus. Os zifeus olhavam para Davi para contar a Saul, não é? Para matá-lo. E aqui ele diz que essas pessoas malignas, que gostam de passar o dia falando mal do outro, são pessoas irritadas. Pessoas que não têm aquela paz, não têm calma. São pessoas assim. Fazem indagações maliciosas, mentem, aumentam as coisas, distorcem, e até o íntimo de cada um do profundo do coração procura examinar. Mas aqui o salmista também diz algo que me chama a atenção a partir do versículo 7, que vai vir resposta de Deus. Mas Deus vai disparar sobre eles uma seta, e de repente ficarão feridos. Já pensou nesse versículo aqui? Como é forte? Esse é um aviso para pessoas que passam o dia com maledicência, falando mal, se intrometendo nas coisas dos outros. São pessoas que realmente têm uma vida fora do contexto, apesar de ter até uma igreja, quem sabe até membro de uma igreja, mas enfim, tem uma vida baseada em fofoca, em maledicência e falar mal dos outros, e dificilmente tem uma vida de oração. Mas se perguntar, diz: eu oro, eu busco, oro pela madrugada. Pode até dizer isso, mas a vida não reflete o que fala. E aqui está dizendo o texto: Deus vai disparar sobre essas pessoas uma seta, e de repente vão ficar feridos. Está aqui na Bíblia. Não sei se você já leu esse texto. Salmo 64, versículo 7. Assim eles farão com que a sua língua se volte contra si mesmos. Todos aqueles que os virem fugirão. Vai ser revelado. E todos os homens temerão e anunciarão a obra de Deus, e considerarão prudentemente os seus feitos. O justo se alegrará no Senhor e confiará nele, e todos retos de coração terminarão bem, vão se regozijar. Então tem aqui um aviso: cuidado. Você acha que ninguém está vendo? Deus vê tudo. Deus vê a forma que a gente trata o outro. Deus vê a forma que a gente julga o outro. E a Bíblia diz lá no Mateus capítulo 7, lá no Sermão da Montanha: não julgueis para que não sejam julgados. As pessoas levantam calúnias e julgam mal. E aqui Davi se sentia perseguido. Firmam maus intentos. Está aqui na palavra de Deus. Falam, armam secretamente ciladas. E ainda eles dizem assim, quem nos verá? Você sabia que há muitas pessoas que semeiam intriga, ficam semeando? Infelizmente, viu? Mas a Bíblia fala sobre esse assunto. E o versículo 7, eu chamo sua atenção que eu vou encerrar, não quero ser repetitivo. O versículo 7 diz: mas Deus disparará sobre eles uma seta, e de repente ficarão feridos. Pronto. Cuidado, você que promove intrigas, você que promove contendas, você que gosta de abrir muito sua boca e se fazer de vítima, tenha cuidado, porque a Bíblia está dizendo aqui que Deus ele vai sondar o coração meu, o teu, o nosso coração. E tem aí no texto, você pode abrir sua Bíblia. Você gosta de ler a palavra? Então leia e peça a Deus misericórdia, porque está dizendo que Deus vai disparar uma seta e de repente ficarão feridos.
Salmo 64 é uma súplica de Davi, que Deus o guarde das pessoas, do horror do inimigo, livre a sua vida e conceda a vitória. Ouve, ó Deus, a minha voz da minha oração, livra a minha alma do horror do inimigo, misericórdia. Salmo 64, está tudo aqui. Salmo 64, que Deus nos ajude e que nos ajude mesmo a caminhar e andar com Ele, em nome de Jesus. Salmo de número 64, bom para reflexão, é o Salmo do dia.